O terceiro talk show realizado pela Unimed Erechim teve como tema central as atualizações da norma regulamentadora 01 e os impactos dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Essa pauta, além de ser atual e estratégica, surgiu ainda em 2024 como demanda dos participantes do talk show daquele ano. A Unimed Erechim, através do Serviço de Saúde Ocupacional, promoveu a terceira edição do talk show com o tema Os Desafios da Atualização da NR1, que inclui os fatores psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais. É importante, né? Na realidade, como a Nadine estava dizendo ali na apresentação dela, essa NR ela não é nova, né? O que vem agora é uma atualização e uma exigência de fiscalização, que é o que faz normalmente as coisas funcionarem no Brasil, né? Tu precisa provocar uma fiscalização de uma coisa que já existe para a coisa funcionar. É muito importante para as empresas, né, entenderem que os processos de cuidado não são apenas dos EPIs, da ergonomia, né? Tem a ver com o processo de cuidado psicossocial dos trabalhadores em geral, né? Nós como trabalhadores também, né? Para que a gente tenha uma condição de trabalho melhor sempre. E estar de olho na saúde mental desses colaboradores no ambiente em que eles estão inseridos, porque muitas vezes o funcionário ele adoece dentro da própria empresa por questões que passam despercebidas pelo gestor. É verdade. A gente observa no nosso trabalho aqui na nossa equipe a questão do desenvolvimento, né, dessas questões não só ergonômicas, não só de ambiente de trabalho, mas a condição do trabalhador em si, né? Como é que ele está se sentindo, como é que ele está evoluindo, como é que ele está sendo treinado. Aí a gente faz muito isso, a gente já avançou bastante aqui na Unimed, né, fazendo todos esses tipos de treinamento, pesquisa de clima organizacional, né, e eu acho fundamental a importância. Ela falou uma coisa agora, bem, a implantação da LGPD, a gente fez isso já, está em construção ainda, porque ela não é uma coisa tão simples, né, para as pessoas entenderem, é uma questão cultural, né. A gente tem novas gerações chegando, conflito de gerações dentro do trabalho, trabalhando com 3, 4 gerações ao mesmo tempo, trabalhando juntas, então é bem complexo, eu diria, né? Para que a gente consiga chegar num termo aí que as pessoas, tanto os que já são mais experientes, quanto os que estão chegando no trabalho, né? Parabéns, Unimed, por mais uma vez trazer assuntos que realmente fazem diferença dentro das empresas. Obrigado, eu acho que isso é bem importante, porque a gente tem uma série de empresas que são nossas na saúde ocupacional, que a gente presta serviço, então é bem importante para que a gente construa de forma conjunta aí uma melhoria no desempenho das próprias empresas, né? O terceiro talk show foi prestigiado por empresários, profissionais de recursos humanos e gestores de diversas empresas que se aprofundaram nas atualizações sobre a NR1. Nós estamos hoje no terceiro talk show da saúde ocupacional e o objetivo desse talk show são os riscos psicossociais que entram em vigor através da NR1 agora no dia 26 de maio. Ontem à noite saiu um vídeo do Ministério do Trabalho oficial sinalizando uma possível prorrogação de prazo. Mas o mais importante, né, do que o cumprimento de um requisito legal é a gente estar atento com o olhar voltado para o cuidado dos nossos colaboradores. Pós-pandemia, no Rio Grande do Sul, com a questão das enchentes, o número de afastamentos de colaboradores, de trabalhadores, por conta de problemas psicossociais, né, saúde mental, tem aumentado muito. E a gente precisa estar olhando para isso para conseguir identificar as causas, tratar, prevenir e fazer com que isso seja reduzido, né? Mais do que o cumprimento legal é a gente criar um ambiente favorável de trabalho, um clima organizacional agradável, fazer com que as pessoas venham felizes para o seu local de trabalho e aqui consigam se complementar, já que o trabalho ele faz parte da nossa vida e isso tudo é muito positivo. E esse olhar que as empresas devem ter, nós estamos hoje aqui com mais de 140 gestores de RH, também permite com que a gente faça uma revisão das nossas práticas de gestão de pessoas.
porque tendo práticas adequadas, a gente consegue reduzir turnover, aumentar a produtividade, fazer com que o clima seja mais agradável, com que a gente tenha um acolhimento bacana para os nossos colaboradores, e tudo isso reverte resultado, porque todos nós somos cobrados por resultados, todos temos que ter. Esse é o objetivo do evento. Que bom vocês estarem aqui prestigiando, e a gente vai ter ainda outros momentos para poder falar sobre isso. E falando um pouquinho sobre essas normas, essa importância de estar olhando o funcionário com um olhar mais holístico, se percebe que ainda as empresas têm muito o que evoluir. Muitos questionários ainda têm que ser aplicados, muitas mudanças no clima organizacional ainda precisam ser introduzidas. Exatamente. E mesmo que ocorra uma prorrogação de prazo, a gente precisa olhar para isso. Sim. Porque a gente não vai conseguir implementar do dia para a noite isso. Isso precisa ser criada uma cultura de cuidado, com um olhar diferenciado. E as práticas de gestão de pessoas, elas são muito alinhadas a isso. Mas a gente tem que ter isso estruturado. Uma pesquisa de clima, uma identificação dos riscos, tratar as oportunidades de melhoria que aparecem, né? E isso nós estamos falando de pessoas que cuidam de pessoas, empresas que cuidam das suas pessoas. Então é um trabalho que ele precisa ser startado, se ainda não foi, mas o positivo disso é que a gente vê muitas empresas que já têm muitas coisas, né, implementadas com esse olhar. A gente precisa agora sistematizar, colocar isso dentro de um programa, ter as evidências, porque isso de alguma forma vai virar lei. E quando vira lei, a gente pode ser fiscalizado, a gente pode ter, né, outras formas aí de punições, enfim, e não é isso que a gente quer. Então esse olhar está sendo super positivo, o evento está muito bacana, e é um tema que mais do que nunca a gente tem que colocar as pessoas no centro do cuidado. E a saúde ocupacional da Unimed sempre de olho em prestar um serviço de excelência e oportunizar às empresas um conhecimento a mais do que muitas vezes elas estão acostumadas a procurar. Hoje aqui, nesse nosso evento, nós temos sim os nossos clientes da saúde ocupacional da Unimed, mas também temos empresas que não são clientes, porque o objetivo é a gente levar esse conhecimento, fazer essa reflexão do que os fatores organizacionais e ambientais podem estar impactando para a gente conseguir mudar essa chave aí, virar a chave. A mediação do terceiro talk show foi conduzido pela doutora Jaqueline Boaz Greve, coordenadora da saúde ocupacional da Unimed Erechim, médica do trabalho, dermatologista e docente da Faculdade de Medicina da Unicampus Erechim. Com certeza, Sandra, nosso terceiro talk show com um assunto assim que está muito em alta, polemizando muito aí no meio empresarial. E como sempre o que a gente faz aqui, o nosso objetivo maior é a gente estar esclarecendo as nossas empresas clientes e não clientes sobre uma norma que já é muito antiga, né? Foi falado bastante hoje que ela é uma norma já de 1978, mas que está sendo implementada agora, justamente porque nós vivemos um momento de um adoecimento mental muito importante no Brasil, que preocupa a todos nós enquanto profissionais de saúde, e isso não é diferente dentro do meio empresarial, né? Então a gente faz parcerias fortes, como a que a gente fez com a psicóloga Nadine, que tem uma expertise muito grande nesse assunto, para que a gente possa estar trazendo mais informações, mais assistência e parceria com as empresas que confiam no nosso trabalho de assessoria de saúde e segurança. Doutora, este tema a gente já conversou em outras ocasiões e cada vez mais a gente percebe a população adoecida. Funcionários que depois da pandemia perderam um pouco o norte. Essa normativa, ela vem justamente para que as empresas fiquem nesse compromisso de ajudar na saúde mental? Com certeza, Sandra. A gente teve em 10 anos um aumento de 341% de adoecimento, de afastamento. Se a gente for levar em consideração a pandemia, a gente está falando de 38% pós-pandemia. Então, a gente tem pensado e tem falado muito, tem estudado muito que a NR1, né, como a doutora Jaqueline falou, ela não é algo novo, os riscos psicossociais, eles sempre existiram. Sim. A questão é que eles não eram medidos, tratados. E hoje a gente tem, então, uma regra, tá, que faz as empresas, as organizações tratarem a saúde mental dos seus trabalhadores. Porque um trabalhador que tem a sua saúde mental mais organizada em dia, ele acaba conseguindo se entregar mais para a empresa. E esses aumentos, eles assustam um pouquinho, porque muitas vezes a gente até mede
o risco psicossocial e o adoecimento, mas a gente não trata. E tratar o adoecimento no ambiente empresarial é a gente implementar programas com constância, com continuidade, desde desenvolvimento de liderança até programas de ações de endomarketing vinculadas à importância da saúde mental e outros tantos benefícios que a gente pode estar pensando. E isso a Unimed tem feito já há muito tempo, através da saúde ocupacional, manter esses trabalhos sempre em constância e melhoria. E cada vez mais as empresas podem contar com esse suporte aqui da Unimed? Com certeza, nós dentro do nosso jeito de cuidar, Unimed, e isso envolve todos os nossos serviços próprios, e a saúde ocupacional é um deles, a gente já vem há 20 anos praticamente fazendo isso e buscando sempre melhorias, informação, atualização, conhecimento. Sempre que a gente lida, né, com saúde, é extremamente importante a gente estar por dentro do que está acontecendo para que a gente consiga oferecer cada vez mais um suporte para as empresas, né, o que é extremamente importante. Hoje, falar de saúde não é moda, não é uma questão que a gente deve levar como um modismo, mas sim como uma questão de cuidar de quem cuida dos nossos negócios, de quem faz com que os nossos negócios tenham uma continuidade. Com certeza. Saúde mental é muito mais importante do que a gente imagina. Se a gente for pensar no próprio conceito de saúde, a gente sai do conceito da Organização Mundial da Saúde de ausência de enfermidades para entrar com o bem-estar biopsicossocial. Então, saber como está o nosso corpo, saber como está o nosso emocional e saber como está o nosso social faz toda a diferença. E a NR1, ela vem não para a gente trazer mais burocratização, para a gente entender que nós precisamos implementar na nossa rotina práticas de saúde mental, porque os profissionais em saúde mental, com a saúde mental em dia, eles vão performar muito melhor. E hoje as empresas passam por um desafio muito grande, é estar trabalhando com várias gerações no mesmo ambiente. Isso também afeta a saúde mental. Também afeta. E a gente falou muito hoje no Talk Show sobre a importância de desenvolver as lideranças para dar conta dessas gerações. Porque o jeito que a gente conduz uma geração, o jeito que a gente conversa com a geração Z, com a geração Baby Boomers, é completamente diferente. E o quanto é importante as empresas estarem atentas, atualizadas, em saber se comunicar e principalmente saber ouvir. A gente falava, né, doutora, que nós temos muitos cursos, na nossa região, inclusive, de oratória, mas nós não temos cursos de escutatória. A gente tem que voltar a aprender a ouvir mais as pessoas e a nos ouvir também, porque a gente tem que cuidar também da nossa saúde mental. Verdade. Hoje o gestor tem um papel importante, né, doutora Jaque? É compreender que o funcionário nem sempre ele está bem e ele precisa ter esse olhar do gestor. Com certeza. E está tudo bem não estar bem, né? Nós não estamos bem todos os dias, enquanto pessoas, enquanto profissionais. A gente fala muito para as empresas hoje, é muito difícil você separar a vida pessoal e a vida profissional, seria o ideal, mas é muito difícil, né? O funcionário que está com problemas na família, em casa, dificilmente ele vai conseguir trabalhar bem. E os gestores precisam ter esse olhar. Eu costumo falar que a gente precisa cuidar muito da liderança para poder cuidar do colaborador. Muitas vezes aí está a dificuldade, né? Se tu não tem uma liderança com esse olhar, se tu não tem uma liderança preparada para a escutatória, eu adorei esse termo, a gente não vai conseguir ter sucesso nessa questão de manutenção da saúde do trabalhador no todo. E a Unimed, mais uma vez, dando um passo à frente, parabéns a toda a equipe que pensa esses assuntos para trazer e ajudar as empresas. Muito obrigada, a gente fica sempre à disposição para as pessoas virem conhecer o nosso trabalho, nos chamem, a gente está nas redes sociais para conhecer como a gente trabalha, a gente procura sempre firmar parcerias fortes e que tenham um olhar do mesmo modo que nós temos com os nossos colaboradores. Doutora, e que as empresas grandes ou pequenas saibam ouvir o seu colaborador cada vez mais, né? A gente vai aumentar a produtividade e vai ter funcionários muito mais fortalecidos a partir desse momento. Com certeza. Quando a gente se sente ouvido, escutado, com certeza, a gente entrega mais. A palestra, que foi o tema central do evento, ficou a cargo da psicóloga Nadine Piloto Fabiani, que atua no mercado há 22 anos e tem vasta experiência em psicologia organizacional e desenvolvimento humano. Nadine é referência em saúde mental no trabalho, riscos psicossociais e liderança humanizada.